Especialista em nutrição otimizada, Rodrigo Polesso, bem-vindo! Prazer. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui ao vivo. Há pouco tempo fizemos uma matéria com você que foi super legal. Muito legal. Que bombou, inclusive, a gente já mostrou, a Marise foi lá num quilo com você, montaram um prato, você deu umas dicas. Sim. Só que hoje você vai apresentar de fato o que é a alimentação forte. Correto. Do que eu li, eu vi umas coisas, eu falei, bom, isso aqui parece um pouquinho tal dieta que a gente conhece. Não, mas aí tem tal coisa diferente. Fato é, este nome forte quer dizer o quê? É a dieta para todo mundo que é mais saudável para uma longevidade, para uma perda de peso. Qual é o objetivo dessa alimentação forte? O grande objetivo é realmente forte no sentido de saúde. Porque tem uma grande uma concepção errada que as pessoas precisam emagrecer para ficar saudável, quando na verdade o que elas precisam é ficar saudável para poder emagrecer. Então o primeiro passo é focar em saúde, o emagrecimento vem como consequência natural. Sério? Vocês vão se surpreender com o que vocês vão poder comer nessa dieta. A mesa tá ali pronta, a gente colocou assim uns alimentos errados já de cara e o que é... Posso fazer o seguinte? Deixa eu virar as plaquinhas, não mostra. Não mostra. Não mostra, porque ninguém vai saber ainda o que é. Daqui a pouco nós vamos levantar a plaquinha. Pode mostrar que eu já virei a plaquinha. Ninguém vai saber o que pode, o que não vai, você vai começar a contar. Aí no final da pauta eu coloco a plaquinha nos lugares certos. Combinado? Então você vai adivinhando aí em casa. @VocêBonitaTV para vocês mandarem perguntas. Mais uma vez apresentando o especialista em nutrição otimizada, Rodrigo Polesso. Vamos lá. Em que se baseia a alimentação forte? Se baseia em comida de verdade. A gente está chamando hoje de comida de verdade, né? É basicamente reconectar as pessoas no conceito de comida de verdade. Tá, o que a natureza nos oferece e o que está próximo a nós, sem que seja no pacote. Exato. Hoje eu defino praticamente os alimentos em duas categorias. Um é alimentos de verdade e o outro é o que eu chamo de substâncias comestíveis, que são alimentos processados, refinados, modificados. Tá. Esse tipo de alimento. Vamos falar primeiro, então, dos alimentos. Como que você falou? Substâncias comestíveis. Substâncias comestíveis. Não são alimentos, então. São... Exatamente. Para você essa são ideia. substâncias comestíveis. Exato, quais seriam eles? Existem vários, mas geralmente vem no pacote refinado, por exemplo, os farináceos, os açucarados, os processados, os modificados geneticamente, né? Tá. Então, tudo isso a gente vai falar também sobre três grandes exemplos aqui desses alimentos também depois. Esses, tá. Então, são esse tipo de alimentos que, basicamente, a ciência mostra que são responsáveis pela grande explosão de problemas de obesidade, síndrome metabólica e outras doenças também, né? Então, reconectar as pessoas ao que são alimentos de fato, de verdade, que são as outras opções que a gente tem para mostrar hoje. Então, só que aí, vamos dar uma passeada na nossa mesa, que tem algumas coisas interessantes por aqui. Por que eu te disse que me pareceu, assim, de início, quando eu olhei alguma dieta que a gente já falou aqui? Me lembrou muito a dieta paleo, né? E aí já te pergunto, é algo semelhante a paleo? E o que você destacaria que, não, isso na paleo é uma coisa e na alimentação forte é outra? Perfeito. A alimentação forte, para começar, eu gosto de entender ela como estilo de vida alimentar, uma filosofia alimentar para você levar para a vida inteira. O conceito de dieta já é discutível, né? Agora, o que tem em comum entre a dieta paleo, o que a dieta paleo tem de bom, é que a base dela é justamente alimentos de verdade. Né? Se conectar com alimentos que existiam na época da nossa bisavó, na época do paleolítico, né? Então, essa ideia é comum entre a minha filosofia, mas não é uma dieta, é realmente um estilo de vida que uma vez que você aprende, você consegue levar pela vida inteira, mantendo a tua boa forma pelo resto da vida. Então, isso aqui é um estilo de vida. Perfeito. A alimentação forte pode ser considerada, então, uma escolha, um estilo de vida. Isso. Só que quando você diz que a gente tem substâncias comestíveis, e ele indicou essa duplinha que está aqui, por exemplo, que é um alimento modificado, o óleo, o açúcar e tal, você colocaria os embutidos aqui também? Muitos dos embutidos sim, porque eles têm substâncias comestíveis neles, como conservantes e outras coisas que ajudam a manter por longo período de tempo, né? Então eu colocaria também. Aqui nesse grupo? Colocaria também a maioria deles, né? Os que não são naturais, como eram feitos nas fazendas, mas feitos pela indústria, por exemplo, eles têm vários ingredientes que a gente vê que não são alimentos reais, são componentes químicos, coisas para conservar ou melhorar o sabor artificialmente também. Então esse tipo de coisa a gente não sabe muito como o metabolismo vai aceitar. E a minha dica é que provavelmente não tão bem assim. Não tão bem, vai dar um probleminha. Tem que tirar, então, substâncias comestíveis. Nesse estilo de vida que você está contando pra gente hoje, chamado de alimentação forte, é proibido alimentos como esses. Certo ou não?
eu adoro dar flexibilidade para as pessoas, dar informação para que elas possam sim tomar a atitude que elas querem. Então, eu acho que ninguém vai fazer uma coisa pro resto da vida porque é proibido. Então, eu gosto de explicar assim, se você pode comer tudo que você quiser. É só você entender a consequência de cada coisa. Então, se você aceita a consequência do que você come, tudo bem, a vida é sua, você faz o que quiser. Então, por isso que eu gosto de passar informação para você poder decidir. E na alimentação forte, substâncias comestíveis, sim, a ciência mostra claramente que não vão te ajudar em nenhum sentido. Então, não vão te ajudar a perder peso, não vão te ajudar a ser saudável. Agora, você sabendo disso, se você quiser continuar comendo, cada um é livre para fazer a sua escolha. Agora, eu vou te fazer uma pergunta interessante. Por que na paleo, quando a gente está falando desses elementos de carboidrato refinado e coisas de pacotinho, a paleo também diz que não pode. Inclusive farinhas integrais e me parece que os grãos também. Certo. Por exemplo, o arroz, ele é de pacote. O feijão, ele também é de pacote. No caso da alimentação forte, a gente está falando só de farinha refinada ou integral também? Certo, esse é outro conceito. Grãos geral, a paleo, como você falou, não sugere que as pessoas consumam grãos, exatamente. Agora, um grande problema, para a gente entender melhor isso aqui, é que a gente vive numa sociedade hoje onde a nossa alimentação é extremamente exagerada em carboidratos. E a grande parte dos carboidratos que a gente come são provindos de substâncias comestíveis. Não é aquela batata doce que você come. Você está comendo o pão várias vezes por dia, está tomando o açúcar também é um carboidrato extremamente refinado também. Então, a gente está vivendo uma sociedade que é altamente exagerada no consumo de carboidratos. Então, na alimentação forte, principalmente se você tem o objetivo de emagrecer, é muito inteligente que se restrinja a quantidade e qualidade de carboidratos. Isso significa basicamente retirar farináceos como o pão, farinhas integrais também, como o trigo integral ou não, né? Arroz também, no caso, não é uma coisa que vai te atrapalhar se você é uma pessoa saudável necessariamente, mas se você tem como objetivo perder peso, a gente vê que qualquer carboidrato de rápida absorção vai te atrapalhar nesse caminho. Mesmo que seja integral e que tenha fibras, ele é uma farinha. Continua sendo uma farinha, exatamente. Então, o corpo vai metabolizar ele da mesma forma. Então, não tem muito como disfarçar, digamos assim. Tá, porque eu não sei se vai rolar pergunta a respeito disso, vai lá no @VocêBonitaTV, mas eu já quis perguntar por quê? Porque, gente, são visões diferentes, são, enfim, estudos, e você tem a sua opinião baseada. Então, assim, a gente acabou de chegar, Glaucia? Então, perguntaram isso. Quem que perguntou para mandar um beijinho? Perguntinha da Andressiane, um beijo. Você acabou de mandar. Se os integrais seriam saudáveis. Então, na sua visão de alimentação forte, desse estilo de vida, também não. Quando a gente fala de carboidrato saudável, o que é um carboidrato saudável? Perfeito. Carboidrato, por exemplo, legumes e frutas e folhas, as pessoas não veem como carboidrato. Mas a gente pensar, é proteína, folha, verdura? Não. É gordura? Não. Então só pode ser carboidrato, porque a gente tem só 3 macronutrientes, né? Então as pessoas podem começar a enxergar carboidrato como legumes variados, frutas, a gente vai falar um pouco também sobre um pouco de qualquer folha também. São carboidratos que eu chamo de carboidratos inteligentes, porque ele vem com um monte de micronutrientes juntos. Ao contrário do que, por exemplo, do pãozinho que usa, infelizmente, farinha refinada, que é tão pouco nutritiva que a gente tem que fazer o quê? Fortificar a farinha. Então a gente pega o trigo, tira tudo que existe natural nele, transforma nesse pó branco e depois adiciona artificialmente, de novo, um pouco de nutrição para justificar. Então tem toda essa questão também que vamos falar que esta parte ainda é a mais barata do supermercado. Sim, com certeza. Brócolis. Quanto que custa um pão francês? Não, é verdade, você sabe que eu não como pão francês. Então, é por grama, enfim. Mas vamos colocar um saco, os meninos que compram um saquinho. Quanto? 60 centavos. O integral é um pouco mais caro, vai para R$1 e pouco, tal. Então, assim, quando você pensa que você vai comer pão o dia inteiro em todas as refeições, faz a conta. E isso aqui também dá para você comer em todas as refeições, como quantidade, inclusive no café da manhã? Sim, eu não acredito que existe horário para coisa diferente. O gasto é o mesmo. Eu acho que esse aqui ainda deixa mais saciado mais rápido, mais satisfeito. Né? Não estamos falando de sabor aqui, nós estamos falando das porções e das quantidades. Então, aqui é um grupo para você de carboidrato saudável. Com certeza. E batata, mandioquinha, o próprio inhame, embora sejam carboidratos que tenham aí um índice glicêmico até alto, você considera saudável?
Eu considero por quê? Porque são alimentos de verdade. Se você come uma batata doce, um inhame, como você falou, tudo bem. Agora, se a pessoa está num caso de síndrome metabólica, por exemplo, que é uma pessoa obesa, ou tiver pré-diabetes ou diabetes, ou uma pessoa que quer emagrecer, a gente sabe, é fato, que o consumo de carboidratos, no caso, saudáveis ou não, nesse caso, não vão te ajudar a chegar no teu objetivo. Você está no estado de doença, digamos assim. Então, você consegue, a gente vê na ciência claramente que você vai ter mais benefícios ao reduzir a quantidade de carboidratos densos, que eu chamo, por mais saudáveis que eles sejam, como, por exemplo, o arroz ou a batata. E claro, o pão seria, e açúcar seriam as primeiras coisas que você poderia se beneficiar tirando. Se o teu objetivo é emagrecer. Agora, se você está saudável, a sua saúde está tranquila, a tua boa forma está em ordem, eu não vejo problema nenhum em consumir, por exemplo, a batata, um inhame, se você gosta de alimento. Que é um alimento de verdade, um alimento real que existe desde o princípio da natureza, né? Que a natureza dá de presente pra gente, Exatamente. Né? A gente ainda não entrou nas gorduras, vocês viram que eu tô indo pelos grupos, né? Daqui a pouquinho a gente fala da proteína, o que pode, o que não pode, porque eu tô vendo um queijão amarelo aqui na mesa. A gente vai adivinhar se ele entra, se ele não entra nesse estilo de vida. Agora a perguntinha do público, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Vera, obrigada. Ouvi dizer que o óleo de coco não faz bem para quem tem gordura no fígado. Isso é verdade? A gente diga lá. Correto. Bom, a minha opinião no caso, eu gosto muito de defender o que a ciência mostra, o estado corrente da ciência, porque contra fatos não tem argumentos, né? Então, o que a ciência mostra hoje sobre o óleo de coco, a gente sabe que ele é alto em gorduras saturadas, e gorduras saturadas vem sendo demonizada há muito tempo, né? Só que não existe base científica nenhuma para comprovar qualquer associação de verdade entre o consumo de gorduras saturadas, que é algo natural no mundo, e problemas de saúde. Inclusive, as pessoas não sabem que qualquer alimento que contenha uma gordura, qualquer que seja, qualquer alimento que contém gordura, contém necessariamente as três. A saturada, a monoinsaturada e a poliinsaturada. Então, ela vai estar em todo lugar, inclusive no leite materno, inclusive no azeite de oliva, na carne, em toda alimento que tem. Sempre tem um pouco das três. Sempre tem. Mesmo então, que uma sobressaia. Perfeitamente, perfeitamente. Então, a gente pode pensar assim, será que a natureza colocaria um veneno dentro de todo alimento que, né? Então, já não faz sentido se a gente pensar evolutivamente, também já não faz sentido. E no caso da doença hepática gordurosa não alcoólica, que no caso é gordura no fígado, que hoje em dia é tão comum, é um mito acreditar que isso é causado pelo consumo de gorduras naturais. A gente sabe cientificamente que isso é causado pelo excesso de consumo de carboidratos refinados. Aí, ó, gente, vai prestando atenção. Pode falar, tu pode falar. O teu fígado ele fica com insensibilidade à insulina por causa do estímulo constante desse tipo de substância comestível que você está ingerindo, que são os carboidratos refinados. E só que é difícil as pessoas entenderem assim, porque se você tem gordura no fígado, parece fazer sentido... Vem só da gordura. Parece fazer sentido que a gordura que você ingere se transforma em gordura no fígado ou gordura no coração. Não, na verdade não é isso. Quando a gente analisa o mecanismo, como funciona dentro do corpo, a gente vê que realmente são os carboidratos refinados, substâncias comestíveis que estão estimulando o seu fígado a ficar insensível à insulina e produzir essa gordura e começar a armazenar essa gordura nele também. Fantástica explicação, estou compartilhando das suas ideias, estou gostando muito disso. Vamos chegar nos outros pontos, vamos lá, vamos ver mais uma perguntinha, olha lá, na tela. Então, gente, óleo de coco, você é a favor, você manda um joinha para óleo de coco? Sim, claro, sem exageros, como tudo na vida, até a água faz mal em excesso, então bom senso sempre. Bianca, beijo pra você. O que devo comer no lugar do pão? Ótimo momento pra gente falar do café da manhã. Vamos falar do café da manhã da alimentação forte. Ótimo. O que eu posso comer no lugar do pão? A minha resposta é qualquer outra coisa. Existe um mundo de alimentos por aí, né? A gente não precisa ficar limitado. A maioria das vezes a gente tem que ter noção que o que a gente tem é hábito. Hábito a gente muda, né? Muito facilmente. Agora, se você quer comer o teu pão, existem N variedades de pães que você pode fazer com farinhas alternativas, que não seja farinha de trigo altamente refinada, pouco nutritiva, como farinha de oleaginosas, por exemplo, farinha de amêndoa, farinha de coco, inclusive, que você falou recentemente aqui no programa, né? São farinhas que vão te dar mais satisfação, mais nutrição, não vão atrapalhar muito o sistema hormonal, metabólico do corpo, vão te ajudar aí no caminho de saúde, no caminho de emagrecimento. Então, mesmo se você quiser o pão, é muito gostoso e existem alternativas de monte para você tentar experimentar, incluir no seu estilo de vida. Então aí eu convido a Bianca a entrar lá no YouTube, coloca pão de frigideira que ensinamos com a queridíssima Paulinha do Viver Sem Trigo, que ela ensinou um com farinha de amêndoas e linhaça que você faz em 2 minutos na frigideira. E você come o mesmo pão no café da manhã. Fantástico. Mais uma perguntinha do público, olha lá. Um beijo, não tô conseguindo ler. Cris, obrigada. O que pode substituir o açúcar? Agora a gente vai para um momento importante, porque já já a gente vai falar, inclusive, não sei se você ouviu, mas a nossa próxima pauta é que saiu uma pesquisa que bebidas adoçadas artificialmente estão aumentando o risco de AVC e Alzheimer. É a próxima pauta, mas a gente já pode falar
do que substituir o açúcar? Certo. O primeiro, novamente, hábito. O gosto doce é uma coisa que a gente constrói com o hábito e se fortalece quanto mais frequentemente a gente ingere. O açúcar, se a gente tivesse um ranking dos grandes vilões da saúde no mundo, a gente sabe que o açúcar seria provavelmente, talvez, número 1 lá, entre os 3, com certeza, primeiro, né? Tá. E o problema do açúcar é assim, as pessoas falam, eu não como açúcar, só que o açúcar está em todo lugar. Ele está em lugares que você nem imagina que poderiam estar. Então, ele está em todo lugar. E o açúcar, para quem é acima do peso, para quem é pré-diabético, tem gordura no fígado, etc., é uma criptonita. É um veneno. É horrível. Então, substituir o açúcar, para começar, eu acho que é legal se perguntar assim, quão seguido eu preciso sentir um gosto doce. Que é uma questão de hábito. E açúcar vicia, né? A gente vê na ciência que ele estimula a dopamina no cérebro de forma semelhante a algumas drogas, inclusive. Então, o açúcar vicia. Então, é difícil quebrar o hábito, mas é possível. Então, existem outras alternativas de adoçantes naturais, calóricos. Por exemplo, existe o mel, existe o maple syrup, existe isso aí. Só que tem que sempre lembrar que isso também é açúcar. Porque também isso também é doce. faz o estimular a insulina. O mesmo problema. Então você tem que pular. Não existe mágica, né? Aí tem adoçantes não calóricos artificiais, né? Que a gente vê o aspartame, etc. Isso a gente sabe, a ciência por trás é muito forte, não, contraindicando isso, porque não é um alimento de verdade, é uma substância comestível. E o xilitol? Então, por último, tem os adoçantes calóricos, até naturais, como o xilitol, e tem o eritritol também, e tem o stevia, né, que são mais próximos de um alimento de verdade, digamos, tendem a não ser absorvidos pelo corpo. Então, eu gosto um pouco dessas opções como um meio de transição para as pessoas voltarem a um consumo, digamos, mais normal de coisas doces, né? Então, stevia, eritritol e xilitol, eu costumo defender um pouco como alternativa válida ao açúcar refinado. Só que aí cabe uma pergunta neste momento que eu vou te fazer, que é o seguinte: você citou algo interessante, que a mudança muitas vezes é o caminho. Então não é só substituir o seu açúcar e continuar comendo algo doce todos os dias. Você acredita, então, naquela história, por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu não vivo sem doce, o meu corpo pede. Se a pessoa fizer um esforço por algum tempo, e aí você me diga que tempo seria esse, se é possível ela ficar aí sem esse sabor doce e sem essa necessidade que ela acha que tem, e depois só consumi-lo em momentos especiais. Por exemplo, vou numa festa, tem um parabéns, tem um bolo, enfim, coisas do tipo. Perfeito. A resposta é sim, você consegue viver. Existem dois macronutrientes que são essenciais. Existem gorduras essenciais para o corpo, você precisa ingerir. Existem proteínas essenciais, aminoácidos essenciais. Não existe, e todo mundo concorda, isso é fato, não existe carboidrato essencial. O que é açúcar e carboidrato? Ou seja, você consegue absolutamente viver sem o açúcar. É uma questão de hábito. Você só tem a ganhar, né, quando você toma controle desse seu hábito. Agora sim, as pessoas, como eu falei, têm uma espécie de vício, literalmente, quando você consome açúcar. Então é difícil de quebrar com o tempo, mas é possível. E normalmente a gente vê que se a pessoa se desafiar, por exemplo, se você está nessa situação e quer, né, se desafiar, você pode desafiar, por exemplo, há 2 semaninhas, sem açúcar. Glaucia, minha diretora, 2 semanas, Glaucia. 2 semanas. Ela disse muito difícil. Vamos tentar, Glaucia? Vamos fazer um teste ao vivo com a minha diretora? É possível? E depois a pessoa não volta? O incrível é isso, depois dessa fase de abstinência, digamos assim, fica muito mais fácil e o açúcar para de ter controle sobre você. Você começa a ter controle sobre a sua alimentação. Gente, isso é fantástico. Vai rolar alguma pergunta a respeito desse lance da quantidade de carboidrato no dia, já que a gente não vai botar dessa fonte, vai botar dessa? O quanto seria necessário para a gente continuar tendo energia? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mais uma perguntinha do público, que a gente vai entrar em proteínas e gorduras. Olha lá, mas o assunto carboidrato rende, né? Rende muito. Tem como, olha lá, na tela. Um beijo, Kátia, obrigada. Posso comer batata doce e mandioca? Ah, então, ele respondeu, na verdade, essa pergunta, mas se você quiser falar um pouco mais, são fontes de carboidrato, mas você disse, para quem não precisa emagrecer, você é a favor. Perfeitamente. Se o teu objetivo não é emagrecimento, isso aí tudo bem. Se o objetivo é emagrecimento, eles não vão te ajudar necessariamente. Não vão te ajudar. Aí é melhor dar uma tiradinha. Então, eu vou deixar uma pergunta minha. Vamos pra essa, né? Depois a gente muda e vai pras gorduras. Tem um queijão amarelo, tem um bacon. Vocês viram que tem um bacon? O que vocês acham que o bacon pode, não pode? Que quantidade? Como assim? Hein, Vair? Olha lá. Você gostou dessa ideia, hein, Vair? Não sei. Será que pode? Tá aí bonitão o bacon. Minha pergunta é a seguinte. Se a gente não vai usar carboidratos desta fonte, mesmo que seja, pra quem chegou agora, os integrais também não entram, embora tenham fibras, são farinhas, certo? Vamos usar carboidrato como fonte de legumes. O quanto seria necessário por dia para a gente conseguir manter aí
toda a nossa vitalidade. Conseguimos manter o raciocínio rápido, os nossos movimentos, inclusive a atividade física. Deixei uma pergunta importante e eu acho que muita gente pode ter feito no nosso Instagram perguntas como essa de outras formas, mas na realidade a minha curiosidade é a seguinte: se não vamos usar a fonte de carboidrato vinda de carboidratos farinados, sejam brancos ou integrais, e vamos usar legumes, quanto precisamos comer para mantermos as nossas atividades vitais? Trabalhar com concentração, fazer atividade física sem falar, ai, tô cansado, hipoglicemia, essas histórias, né? Hipoglicemia, que é um problema também, né? A pessoa começa a malhar, nem fez nem 10 minutos, ai, preciso de um açúcar. Certo. Como é que é isso aí, doutor? Eu gosto de passar informação para as pessoas entenderem essa questão de hipoglicemia, por exemplo. A gente tem um hormônio que abaixa o açúcar no sangue, que é a insulina, mas a gente tem vários que estimulam o açúcar do sangue para manter ele alto. O corpo não quer ter açúcar baixo e o corpo sabe muito bem manter o açúcar estável. E outra coisa que é fato, como eu falei no começo, a gente não precisa carboidrato nenhum. Então, se alguém quiser comer zero, por exemplo, que não é prático, eu concordo, mas você consegue sobreviver muito bem. Inclusive, tem a questão da dieta cetogênica, por exemplo, que é muito baixa em carboidratos e tem muitos estudos mostrando que a tua mentalidade, a tua clareza mental, performance mental, inclusive performance física, pode ser ainda, digamos, turbinada. Sério? Nesse sentido, quando o corpo começa a consumir o que a gente chama de corpos cetônicos e não glicose, que é basicamente açúcar dos carboidratos. Certo. Então, dito isso, sabendo que você não precisa, eu acho que uma quantidade... outra coisa, eu não acredito em controle de quantidade. De quantidade, Eu acredito em controle de qualidade. Eu quero dar liberdade para as pessoas de volta poderem degustar um estilo de vida legal, saboroso, dinâmico, saudável, comer bem e não focar em... Ninguém consegue mais contar calorias, esse tipo de coisa, né? O pessoal está cansado de fazer isso. Então, legumes variados, frutas de baixo índice glicêmico, como tem o morango, tem os mirtilos aqui, tem aqui folhas de todos os gêneros, tudo isso é carboidrato, tudo isso tem mais fibra do que o bendito lá do nossa farinha. Né? Então, a gente vai conseguir fazer exercício. Com certeza, e tem estudos comprovando isso, atletas inclusive de triatlon, que a gente sabe que é muito puxado, que fazem justamente com muito baixo carboidrato, só consumindo alimentos de verdade, que se aderem perfeitamente à alimentação forte também. E tem novos recordistas já nesse tipo de performance também, que levam uma alimentação nesse estilo também. Então é fato que é possível. Tá aí, é possível. Na tela, mais uma perguntinha do público. E vamos falar do queijo e do bacon, que estão ali olhando pra mim, olha lá. Na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Josefa, obrigada. A dieta é pra qualquer idade, é pra qualquer pessoa e vambora. Ótimo. Primeiro, dieta não, eu gosto de chamar estilo de vida. Estilo de vida. É outra forma de perguntar, fazer minhas perguntas seguinte, em vez de essa dieta ser para toda idade, a gente podia perguntar assim, comer comida de verdade é algo indicado para todas as idades ou não? Sim. Se você não for comer comida de verdade, o que você vai comer? Então, acho que a resposta é direta já, né? Então, comida de verdade é o que sustentou a espécie humana pelo todo o desenvolvimento, toda a evolução da espécie durante milhões de anos. E continua sendo a melhor opção para a gente. Prova disso que só na fase moderna, agora na sociedade, a gente tem os refinados, processados, e só agora que a gente está com níveis recorde de doença, obesidade. Isso nunca aconteceu no passado. Inclusive, Alzheimer, cânceres, várias coisas que são ligadas à mesma raiz do problema, que é a problema de sensibilidade à insulina, né, e síndrome metabólica. Então, basicamente isso. E aquelas gordurinhas que estão ali, qual é a sua opinião sobre esse estilo de vida quando a gente fala de gorduras? Gorduras naturais sempre fizeram parte da alimentação humana durante toda a espécie, né? Toda. E nós precisamos, obrigatoriamente, de gorduras. Então, até nos Estados Unidos agora estão começando a mudar e retiraram, por exemplo, limites que tinham colocados artificialmente no passado para limitar o consumo de gordura, por exemplo. Então, elas são super bem-vindas. Gorduras não estimulam a insulina no sangue. Elas são gorduras naturais, né? A procedência das carnes também importa. Só que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, se você não tem acesso a um salmão fresco, super lá, sem ser de fazenda, sem antibióticos, não sei o quê, isso não significa que a melhor alternativa para você é o pão. Uma alternativa pode ser um salmão ainda assim, que não seja perfeito, ainda melhor alternativa. Ainda melhor. Com certeza. Tá. A carne e o queijo? O queijo, para quem tolera lactose, é um alimento muito nutritivo, rico em gorduras sim, gorduras saturadas também, e também proteínas de todos os jeitos. Agora, sobre gorduras saturadas, é legal de falar alguma coisa interessante. O azeite de oliva, todo mundo pode discordar de gorduras, mas o azeite de oliva é meio que universalmente aceito como bom, porque ele é rico em gorduras monoinsaturadas, que todo mundo tende a defender na ciência. Agora, o que pouca gente sabe, por exemplo, é que 100 gramas de bacon, né, que é tão demonizado por aí, tem a mesma quantidade de gordura saturada que o azeite de oliva
oliva. A pessoa, peraí, o azeite de oliva tem gordura saturada? Sim, tem. Então, em torno de 14%, que é o mesmo do bacon. Uma colher de sopa de azeite de oliva tem a mesma quantidade de gordura saturada do que um pedaço de bife de porco. Só que as pessoas não sabem disso. E aí elas comem o azeite, mas não comem o porco. Como é que uma coisa pode ser vendida aí saudável, né, por todo mundo, e a outra é demonizada só porque é uma gordura, digamos, animal? Não faz sentido nenhum. Mas é tudo assim, porque na paleo é liberado, né? Você pode comer gordura e tal, aquele lance você come só quando você tem fome. Neste caso, você tem aí uma consideração ou um limite para esse consumo? Não acredito em limite, por quê? Porque durante toda a história humana, a gente sempre confiou na nossa fome e na nossa saciedade. Como seres humanos, nós nunca precisamos calcular nada para se alimentar, até nos últimos, 50 anos, né? Então, eu acredito em comer qualidade até você se satisfazer, prestando atenção no seu corpo, no que ele sinaliza para você sobre saciedade, sobre apetite, respeitar esses nossos mecanismos que funcionaram tão bem por toda a nossa história. Então, eu não acredito em controle artificial de quantidade, eu acredito sim em qualidade. Com uma pequena ressalva, quando a gente fala, por exemplo, que gorduras naturais fazem bem, isso significa que você tem que chutar, né, a barraca e exagerar. Por exemplo, só comer fritura, por exemplo. Exagero é exagero em todos os aspectos. Então, bom senso, né, e depois aproveitar todos esses alimentos que a natureza criou pra gente. Olha, tem mais uma perguntinha, Glaucia, que eu vou falar. Até porque, agora, eu achei interessante, o abacate, gente, depois que eu comecei a comer abacate, eu sou uma pessoa muito mais feliz. Eu não consigo a versão dele natural, assim, docinho. Eu preciso bater com cebola, com alho e deixar ele salgadinho. Mas eu sou uma pessoa mais feliz, depois que eu comecei a comer abacate, certamente. Sim. Mas uma coisa é fato, né? Se você colocar uma colher de azeite e colocar na boca, você não consegue colocar várias colheres de azeite. Exato. Então, por isso que o limite... Agora, se você colocar o leite condensado, você não consegue várias. Então, eu entendo bem o que você está dizendo, que não tem limite daquilo que é bom, porque o nosso corpo não vai conseguir consumir de uma forma exagerada, como o que é ruim. É muito que loucura difícil. Isso, né? É uma loucura, mas é verdade. Exatamente. Vamos só responder essa perguntinha que é legal, as meninas sem dúvidas, é super importante, na tela. Olha lá. Um beijo, Alexandra, obrigada. Posso fazer essa dieta no pós-parto quando a gente está falando de um momento de amamentação? Importante essa pergunta. A gente mantém nutrientes, tirando esses bonitões aqui da nossa vida? Novamente, sempre faça alterações no seu estilo de vida alimentar ou a maneira como você se movimenta, com a orientação do profissional competente. Sempre. A saúde é muito importante, tome responsabilidade a respeito dela. Agora, a minha pitada nesse assunto é o seguinte: o que mais pode ser mais nutritivo, né, para uma mãe, para um ser humano em qualquer situação da vida, do que os alimentos mais nutritivos da terra, por exemplo? Nada do lado dos alimentos errados, aqui, por exemplo, o açúcar, o óleo vegetal, os farináceos, refinados, nada que chega nem perto em concentração de micronutrientes, vitaminas, minerais, do que esses alimentos de verdade que a mãe natureza fez pra gente, né? Então, eu acho que a melhor tacada em qualquer fase da vida das pessoas, em qualquer situação, é sempre colocar no corpo alimentos que o nosso organismo sabe metabolizar e que são os mais nutritivos da face da Terra. E esses, sem novidade, não são feitos na indústria, foram feitos por milhares de anos pela nossa mãe natureza. Tá aí. Eu só posso agradecer Rodrigo Polesso, especialista em nutrição otimizada. Eu não sei disfarçar e, como eu já disse, quem me conhece, eu estou há 7 anos apresentando Você Bonita. Eu não sou uma apresentadora passiva, eu acho que a gente tem que colocar discussões, rever sempre a visão das pessoas. Eu acho que isso gera assuntos, gera informação e faz a gente pensar. Eu estou encantada com a sua aula e eu estou muito feliz porque eu pratico o que você contou. Então, eu tô realmente muito feliz em saber que isso é muito legal. Acho que as pessoas têm direito de saber, na verdade. Quando eu coloco lá nas minhas redes sociais que eu não como, eu sou muito criticada. Então, eu estou muito feliz que o profissional veio aqui e disse isso ao vivo. Estou muito feliz de verdade. Bom, faça o teste. Você disse no início a frase mais importante da pauta inteira. Você dá a informação, a pessoa escolhe se ela quiser. Perfeitamente. Certo? Eu vou passar o seu site, que lá tem um monte de coisa, você pode entrar em contato com ele, www.emagrecerdevez.com. Emagrecerdevez, tudo junto.com, nas redes sociais. Emagrecer de vez também, para achar Instagram, Facebook. Tudo. Arroba, tal, você vai lá, emagrecer de vez. Tá aí, sendo saudável, comendo comida de verdade. E na gravidez eu não comi esses negócios, não. Fui criticada. Mas agora, pra próxima, já tô com mais segurança. Obrigada, querida. Até a próxima.